Tá. Bom, é, a ideia é conseguir mostrar para vocês como que eu monto, né, as estruturas aqui do Webflow, explicar um pouco da plataforma. Eu acho que vocês dois já utilizaram, né? Então sabem uma uma boa parte da plataforma. A gente vai usar um arquivo aqui do Figma que a Ana criou aqui pra gente para poder desenvolver. Então a ideia é finalizar esse site aqui. Seria como se fosse uma home de uma agência de design. Então tem algumas coisas aqui como esse elemento que vai ficar passando na tela. Então tem alguns efeitos aqui específicos. Carrossel, slide. Oi? Ah, é verdade. É que eu tava gravando e esqueci de compartilhar. Peraí. Peraí. Ah, agora sim. Agora sim. Falando sem mostrar nada. Beleza. A ideia então é a gente conseguir fazer pelo menos uma sessão por aula e aí vocês vão tirando as dúvidas, vão perguntando e eu vou apresentando a ferramenta conforme a gente vai utilizando. Ok? Então temos uma página aqui onde dá para fazer um pouco de tudo. Vamos ter também aqui já as tipografias e as cores que a gente vai adicionar lá no Webflow. Ok? Então, quem tiver alguma dificuldade aqui no Figma, etc., a gente pode tirar a dúvida, quem for estar assistindo, né, no caso, a gente pode tirar a dúvida posteriormente. Agora, aqui dentro da Webflow, o que acontece é que eles têm alguns planos, né? Eles têm o plano gratuito, inicialmente, que é esse aqui, ó. Esse aqui não, esse aqui é de site. Aqui o Workspace. Eles têm dois tipos de plano. Tem o plano de hospedagem, então, tipo, eu fiz um site, quero hospedar esse site. Então, tem esses valores, e cada um deles é para uma coisa específica. Depois a gente pode entrar mais nisso, não é porque falar disso agora. Tem a opção gratuita que você hospeda com o domínio webflow.io. Você pode usar, tem gente que usa para portfólio ou só para estudo. E tem a opção para poder desenvolver as páginas, que é o que a gente vai utilizar aqui. Tem um preço por ano e tem um preço por mês. No plano Start, né, você consegue fazer. Deixa eu ver quantos sites é agora. Cada vez eles diminuem mais. Dois sites. Você pode fazer dois agora. No começo era 10. Você pode fazer dois sites aqui dentro, mas não tem a opção de usar custom code, por exemplo. Em algumas partes aqui eu vou usar o custom code para vocês entenderem como funciona, mas a maior parte eu vou usar sem para vocês conseguirem finalizar toda a estrutura do site. Depois, caso vocês vão trabalhar com cliente, etc., é bom ter o plano porque ele te libera muitas funções, né? Principalmente essa parte de custom code ou de você conseguir entrar na própria conta do cliente, porque ele pode ter um workspace e você entra no workspace dele para trabalhar. Eu vou mostrar aqui para vocês como funciona, por exemplo. Aqui é o meu workspace, né? A da minha conta, com os meus projetos. E aí aqui são as contas que os clientes vão me adicionando. Então eu posso entrar aqui nessa parte, e aí tem um site aqui que já está no ar. Então, caso eu precise fazer manutenção, eu posso entrar por aqui, editar o site do cliente e fica registrado que foi eu que mexi, por exemplo. E cada um deles aqui são workspaces diferentes. E eu posso entrar nesses workspaces quando eu tenho a versão paga, que aí eu entro como guest, né, como um convidado. Ok? Quem ainda não tem conta, precisa entrar no site do Webflow principal ali e criar uma conta, é bem simples.
Então, nem vou fazer aqui. Eu vou partir já da parte de criar um site. Para vocês tá tranquilo, né? Você já tem conta? Ah, beleza, mas essa parte é bem tranquila, só colocar o e-mail lá e vocês vão cair nessa parte aqui sem nada. Aí nessa parte de cima aqui, você vai adicionar um novo site. E ele te dá algumas opções aqui, por exemplo, um site em branco ou um site com template. E aqui também para você assistir algumas aulas que eles têm na plataforma. Se eu clicar aqui em template, vou mostrar para vocês. Eles têm alguns templates gratuitos. Você pode utilizar e depois ele já te mostra alguns templates pagos também aqui no meio. Você pode pesquisar por categoria. Ok, eu vou fechar aqui. E você pode começar como um site em branco. Você vai colocar o nome. Aqui, ó, é como quando você tem um workspace, você pode colocar que qualquer pessoa pode acessar, ou só quem tiver como admin, ou você adicionar aquela pessoa para ter acesso. Vou criar aqui. Deixa eu pôr para cá. E o que acontece? O Webflow ele segue muito a lógica do CSS do HTML, né? Basicamente ele é feito dessa maneira. Então, a primeira coisa que você vai ter aqui no navegador, aqui vai ser todas as coisas que você vai adicionar dentro desse site. Vai ser o body aqui do site, o corpo do site. E do lado direito, a gente tem todas as funcionalidades que você vai fazer aqui dentro. Ok? Aqui a gente tem a parte de adicionar elementos. Então, se eu clicar aqui, vai aparecer uma aba com tudo que eu posso adicionar aqui dentro do site. Tem a parte estrutural, agora eles mudaram um pouco. Ó. Tem a parte de estrutura, os básicos, as partes de tipografia, CMS, de mídia, formulário. Tipo, todos esses elementos que estão aqui na parte de formulário, eles só podem utilizar quando você tem um bloco de formulário. Então, um input de texto, um select, dessa maneira aqui, você não consegue utilizar sem estar usando um form. Ok? Depois tem uns mais avançados aqui. E esses aqui são, o pessoal não usa muito hoje em dia, né? Já caiu em desuso porque dá para utilizar esses elementos que estão aqui em cima mesmo. Aqui no lado agora, ó, esse aqui não lembro se faz tempo que tem, mas agora tem a parte de layout. Você consegue adicionar alguns componentes aqui direto para você utilizar dentro do site. Ó, ele já vem meio como pronto para você poder utilizar. Posso colocar, por exemplo, uma navbar aqui, ele já vai mostrar para mim a navbar pronta. Ok, já tem a estrutura e etc. Vou voltar. Tá. Essa aqui é uma maneira de começar o site. Você vai começar do zero. Muito provavelmente você não vai começar um site dessa maneira. Então, eu vou voltar aqui e vou mostrar as maneiras que normalmente começa o site realmente. Então, eu vou clicar aqui ó, em Made in Webflow. Aqui, ó, você está no Marketplace, tem essa parte aqui, que são os sites que são feitos aqui dentro do Webflow. E aí um, tem dois frameworks que o pessoal utiliza muito, tem três na verdade que se utiliza mais, que são o Client First, o Lumos e tem mais um que eu não me lembro o nome, mas também é conhecido. Aqui, ó. Esse aqui é um dos conhecidos. Então, você pode pesquisar aqui na comunidade, aí você clica, ele vai aparecer já. Tem o documento para você poder ler sobre o projeto. Então, eu abri aqui uma nova guia e vou clonar esse projeto aqui.
Então, normalmente é assim que o pessoal começa um site. Por quê? Porque esses frameworks, eles já têm configurações pré-estabelecidas para te facilitar na hora de criar o site. Então, configurações de tamanho, de cores, de nomenclatura. Então, dificilmente você vai acabar começando do zero. Então, por isso que eu já quis mostrar isso aqui. Então, eu vou criar. Ele vai pedir um nome. Vou deixar assim mesmo. Enquanto isso, eu vou abrir aqui a documentação. Então, por exemplo, aqui o Client First é um dos mais utilizados. E ele tem toda a documentação que você pode ler e entender caso você opte por ir por ele ou pegue algum projeto que o cliente insista que você utilize isso. Ou normalmente quando o pessoal trabalha em equipe, acaba se utilizando essa nomenclatura. Aí, por exemplo, tem aqui o guia. Ele vai te explicar, por exemplo, como utilizar a estrutura, classes customizadas, como você utiliza os nomes, a estrutura da página. Essa estrutura da página aqui é meio que padrão, tá? Então isso aqui não é só do Client First, independente do tipo de framework ou se vocês quiserem fazer do zero. Essa página, essa estrutura da página vai basicamente seguir, que é o corpo do site, e aí depois você vai ter um page wrapper, que vai englobar tudo que tem no site. Por que a gente coloca aqui dentro? É que se você quiser duplicar isso, né? Eu quero tirar dessa página e colocar numa outra. Eu posso só clicar, copiar tudo que está ali dentro e colocar numa outra página. Assim como eu posso copiar também só a parte do main wrapper, que seria a parte do conteúdo ali do texto, e que são coisas que não se repetem. Então, fora desse main wrapper aqui, eu sempre vou ter a parte de esse Global Styles aqui, que ele vai se repetir no site. Tem a parte da navbar também, porque ela se repete durante o site todo. E a do footer. Então, todos esses elementos que acabam se repetindo, são meio que estáticos, eles ficam fora desse main wrapper aqui. Isso já é uma questão de HTML também. Não sei exatamente explicar o porquê, mas é assim. Depois eu posso até pesquisar, eu coloco no arquivo para vocês porque que se utiliza. Mas é só para vocês terem uma ideia de como funciona, tá? Então eu vou abrir aqui, por exemplo, o framework da Client First, ó, já tem o que estava escrito lá, ó, tem o Page Wrapper. Esse Global Styles, ele está em verde, tá vendo? Quando está assim em verde, é o que acontece. Eu tenho ele como um componente. Agora isso aqui é novo no Webflow. Esses componentes nada mais são que, por exemplo, para quem usa o Figma, né? O Figma, lá tem aquele componente que você vai utilizar em várias telas. O mesmo componente, se você editar aquele componente, ele edita em todas as telas. Então isso facilita muito com componentes, com códigos que você vai ter no site todo e que se você editar em um, vai editar em todos. Okay? Então aqui, por exemplo, ele tem os códigos. Isso aqui já é só algumas pré-configurações de tamanho, de não deixar, por exemplo, o site balançar, né? Ter scroll horizontal. E algumas coisas que eles utilizam pela nomenclatura. Não precisa entender isso aqui, não precisa mexer nisso aqui, é só para vocês entenderem que existe. E caso, num caso mais avançado, vocês precisem adicionar alguma configuração, pode ser adicionado aqui se for aparecer em toda a parte do site. Aí aqui ó, tem a navbar, que ela já está fixa, então ele já traz isso para você, né, nesses sites, mas você pode também excluir, começar do zero, não precisa necessariamente utilizar isso. E aqui tem o Style Guide, ó. O que facilita também é isso aqui, né? É mais por isso que a gente utiliza. Então aqui ele já tem as nomenclaturas do que você vai usar, ó, main wrapper, page wrapper, container. Aí aqui ele tem vários tamanhos de container, que seria exatamente onde vai estar dando o conteúdo. Container a gente serve para definir o tamanho máximo do conteúdo de uma seção. Então a gente vai ter a seção em si, por exemplo, isso aqui seria uma seção. Dentro da seção eu coloco um container e o container vai servir para definir o tamanho máximo do conteúdo na tela.
E aqui eles definem, por exemplo, um conteúdo pequeno, um médio e um grande. E eles já têm meio que o tamanho padrão aqui, ó. Tem o padding nas laterais que você vai utilizar e o tamanho do container que fica aqui, ó. E aí, por exemplo, comecei um projeto, não vou usar exatamente esse tamanho. O que que eu faço? É só eu ir no meu arquivo, por exemplo. Vou aqui no meu arquivo do Figma. E o container nada mais é do que essa área aqui que eu estou tendo conteúdo. Então, essa parte aqui lateral não tem conteúdo. Aqui eu acho que tem um pixel a mais. Aí. Então aqui, ó, meu conteúdo vai ter no máximo 1200. Só que lá no FB Flow, se você olhar, eles estão utilizando uma nomenclatura aqui para os tamanhos que se chama RAM. E aí a gente usa isso por quê? Porque quando você dá zoom na tela, por exemplo, ou quando alguém aumenta o tamanho do pixel na tela, aqui por exemplo, o tamanho do texto, se eu for dar um zoom, ele se adapta melhor do que com o pixel. Se você colocar só em pixel aqui, isso não acontece. Então é mais para essas questões de acessibilidade, etc. Mas enfim, aí você vai pensar, como é que eu trago para cá então o tamanho do meu container lá? Eu posso só vir aqui, ó, por exemplo, o tamanho máximo. Então deu 1200, eu vou colocar 1200 dividido por 16. Porque 16 são, a cada RAM é 16 pixels. Então eu vou pegar 1200 pixels dividido por 16 e ele já vai me dar o tamanho aqui, ó. Ele já vai me dar o tamanho. Não preciso, não sei quanto é o RAM. É só você colocar, ele já faz a conta aqui. Se eu quiser adicionar mais alguma coisa, eu também posso, por exemplo. Vou colocar 70 mais 5. Ele também funciona. Então você pode fazer cálculo aqui dentro dos elementos do Webflow que ele vai entender. Isso facilita também nesse quesito. Tô indo muito rápido, muito devagar, tá muito. Vai revisando aí. E aí, Sérgio? Boa noite. Que isso, a gente ia acabar de começar. Pode falar. Sobre o novo CMS, chama Framer, né? E lá Uhum. no Framer tem uma feature que interna deles, não é desenvolvido open source, que basicamente os designs do Figma você meio que consegue, desde que você desenvolva, né, o design, desenvolva no padrão, você consegue meio que exportar o layout criado no Figma em alguns cliques diretamente para o Framer. Minha dúvida não sei se você falou sobre isso também no início, mas existe alguma forma ou existe alguma feature, algum plugin, não sei, que você consiga utilizar e consiga é, transportar o layout do Figma para o Webflow? Tem também, dentro do Webflow também tem esse plugin. Não é a mesma coisa porque a maneira de criação, né, do como o Framer foi feito, como o Webflow foi feito, são diferentes internamente, dentro do back-end em si. A estrutura de como a plataforma foi criada. Então, por exemplo, dentro do Webflow você tem que tomar cuidado com a questão de nomenclatura de classe, com como que está ordenado aqui os componentes, com a questão de se você está usando grid, se você está usando flexbox. E isso você consegue repetir também para as outras páginas. Dentro do Framer, isso é um pouco diferente. Ele trabalha com algo mais solto. Então, tudo que você colocar na tela, exatamente como você colocou, ele vai aparecer no site ao vivo. E isso facilita, né, com a questão do Figma, que ele também é muito nesse sentido, de você fazer essa exportação. Aqui, deixa eu mostrar então.
Aqui também tem o plugin do Webflow. Eles até atualizaram recentemente. Aqui do Webflow. Não vi se teve algumas melhorias. Mas, ó, você pode pesquisar aqui. Ele vai te dar algumas explicações, né, sobre HTML e tal. Que ele consegue também fazer a modificação. Eu não quero receber nada. Ele vai abrir uma tela para eu poder conectar minha conta. Então eu já estou logado, ele vai aparecer todos os meus workspaces aqui e eu vou escolher se eu quero dar acesso a todos os sites que estão aqui, por exemplo, ou só um. Eu vou colocar em todos que eu não lembro o nome do site que a gente está fazendo aqui. Vou autorizar. Eu vou abrir aqui. Aí, por exemplo, ó, eu vou selecionar aqui, ó, tá em Auto Layout. Aqui dentro tá em Auto Layout, aqui também tá em Auto Layout. Então, ele vai me perguntar o que que é isso. É uma div, é uma section? Vou colocar aqui uma section. Deixa eu ver se eu selecionar o site aqui. Deixa eu ver o nome que eu coloquei aqui nesse. Ah, não tá publicado aqui. Esse aqui. Eu posso colocar, por exemplo, o outro local, né? Uma outra coisa que eu tenho aqui, mas eu não tenho no momento. Deixa eu colocar não responsivo. Eu selecionei o site. Tem alguma coisa que ele não tá deixando importar. Tá vendo? Ele é muito mais complexo do que o Framer em si. O Framer, se eu pegar essa seção aqui e jogar, ele já vai. Na Webflow eu tenho que configurar exatamente o que eu quero dentro desses containers. Por exemplo, aqui é um botão. Então eu tenho que dizer que isso aqui tem um link, por exemplo. Aqui na parte é uma div. Ah, tá. Esse componente aqui ele não tá deixando enviar. Vou ver se agora vai. Não. Deixa eu tirar esse componente daqui. Tá, agora ele tá deixando. Então eu vou clicar aqui, copiar. Ele vai preparar. Vou selecionar esse local aqui, main wrapper. Vou dar um Ctrl V. E ele vai colar aqui, ó. Você tá vendo, ó? Ele não vem exatamente como eu gostaria que ele viesse. Não tá configurado com todos os tamanhos, todas as funcionalidades que eu tenho aqui. Como que eu gosto de utilizar esse plugin do Webflow? Em objetos e partes específicas. Por quê? Deixa eu dar um... voltar novamente. O que acontece, ó? Quando eu coloco aqui, ó, ele vem com um nome, tá vendo? Framer e o nome do framer que tava lá. E aqui dentro do Webflow isso aqui é ruim, porque ele vai sujar o meu CSS. E o que é sujar o CSS? Cada classe que eu crio aqui, cada funcionalidade, cada cor, cada tamanho, ele vai gerando uma informação aqui. A gente não vê essa informação por trás do código, mas se eu colocar aqui, deixa eu ver eles mudaram de lugar. Não sei se dá pra ver ainda. Eles tinham uma opção aqui de ver o CSS. Acho que eles não tem mais. Deixa eu ver se tem aqui. Não, acho que eles removeram. Pô, era tão útil. Mas enfim, quando eu crio isso, né, ele vai gerar toda essa informação no CSS puro, que seria... Deixa eu colocar no ar aqui que vai dar pra ver.
inspecionar. Ó, aí eu vou clicar nessa classe. Então, ó, tudo isso aqui, ó, ele criou dentro do meu código. Então imagina que tudo que eu puxar do Webflow, cada coisa tiver com um nome, mesmo que eu tenha, por exemplo, uma configuração de fonte aqui que seja a mesma em vários lugares do site, ele vai criar um nome diferente e todas as configurações aqui de novo. Então é como se eu estivesse repetindo essa informação várias vezes. Então o meu arquivo CSS vai ficar muito pesado, cheio de linha desnecessárias. E a única maneira de você impedir isso é você vai mandar isso para cá e aí eu falar, não, isso aqui não vai ser título. Vou remover e vou colocar que é um H2, que é um elemento que eu já tenho aqui pronto. Ah, isso aqui não é subtítulo. Vou remover e vou colocar que é texto, um texto médium, por exemplo. Então, tá vendo? Isso não facilita muito a nossa vida. A não ser que você não, eu acho que assim é mais fácil. Então você pode configurar algumas coisas dentro do Figma. Por exemplo, eu posso ter um card aqui. Tipo, esse card. Eu quero mandar isso aqui para lá e quero que fique exatamente assim. Aí vale a pena, porque você pode colocar um nome nesses elementos específicos e depois você edita lá dentro do Webflow e coloca como uma variável, por exemplo. Ok? Isso eu estou dizendo de uma maneira mais profissional. Você pode usar isso para um portfólio, para um site pessoal e etc. Você pode ir exportando, mas o indicado é que você exporte, por exemplo, parte por parte. Vou exportar essa parte, depois essa parte, e aí você coloca lá e vai ser mais fácil dele entender essas configurações, tá vendo? Aqui ele já está responsivo. Tá vendo? Ele definiu um tamanho máximo aqui, porque lá está com um tamanho máximo. Se eu colocar isso aqui como um container, vou colocar um container, uma div aqui dentro. Vou colocar esse elemento aqui, esses elementos aqui dentro. Vou colocar tudo na verdade, peraí. Ó, e essa ordem aqui do Webflow, ela conta muito. Porque todo esse componente, ó, se eu jogar aqui dentro, ele vai para dentro desse elemento. E eu vou colocar aqui um container. Um container médio. Ele vai definir a distância aqui que eu preciso, tá vendo? Aí aqui, ó, tem um padding global, um container. Eu vou remover esse hero aqui. Eu vou colocar esse elemento que a gente copiou aqui dentro. Ó. Aí sim, vai ficar parecido com o que está lá. Mas essas configurações principais aqui, ó, é mais complicado de você fazer lá dentro do Webflow, dentro do Figma, quer dizer, porque a gente normalmente não desenha a seção em si, depois desenha o container. Aqui normalmente a gente já desenha dentro do container. Esse seria o container, que seria o tamanho máximo que esse site vai ocupar, que esse conteúdo vai ocupar. Se eu copiar essa parte, vamos ver se ele vai entender. Você inicia de novo, selecionei o conteúdo, vou copiar. Olha, já editou aqui, ó, ficou, não sei porquê, já foi um bug. Ó, já veio um vetor aqui, meio cagado. E aqui é o que acontece, eu coloquei dentro do container. Só que o container ele vai definir para mim o tamanho máximo que eu vou pegar dessa tela. Depois do container, a gente tem que colocar uma outra div aqui. E eu vou colocar esse conteúdo dentro dessa div novamente. Por quê? Porque aqui eu vou definir exatamente como esse conteúdo vai ficar dentro da tela. Então eu vou colocar, deixa eu ver se ele tem flexbox aqui. Vou colocar section, vou colocar hero. Home. Vou colocar aqui flex.
Aí dentro do Flexbox eu tenho as direções que ele pode ter. E tenho também como ele vai se comportar, ó, se ele vai ficar no centro, se ele vai pegar o space between, que vai ser cada elemento num canto, até o tamanho máximo que esse componente pode ter. Aqui também tem a parte dele pegar o tamanho todo do site ou ficar centralizado. Vou colocar aqui, ele vai ficar centralizado. Agora, esses elementos aqui, ó, esse vetor, ele veio como tamanho inteiro, já, porque lá no site, né, eu não estou usando, ele está usando como absolute, mas ele não está pegando exatamente onde eu quero. Então, por exemplo, eu peguei ele aqui, esse vetor, vou colocar aqui absoluto, vou diminuir o tamanho dele, vou colocar como 100%. Ele vai ficar atrás desse componente e aí eu posso editar esse componente. Ele está me dando uma distância máxima, que eu posso colocar que eu não quero. Eu posso vir aqui, ó, dentro do... Peraí, eu acho que estou indo muito rápido. Vamos um pouco mais devagar. Até essa parte aqui vocês entenderam, né? Ou tá muito rápido ainda? Sim, sim. Aqui foi de boa. Tá, então beleza. Eu percebi que já ia demais aqui. Beleza. Aqui eu coloquei dentro desse framer que veio lá do Webflow, do Figma. Veio com essa imagem, que ela tá de fundo aqui no meu site. Vou excluir ela, na verdade, não vou usar ela não. E esse componente, ó, ele já tá como flex também. Flexbox, ele tá na direção horizontal. Tá para ele ficar aqui embaixo. Vou colocar no centro. Pode ser. E aqui ele tem um tamanho máximo. Eu vou remover esse tamanho máximo, vou deixar ele 100%. Esse aqui também, vou deixar ele 100%. E o que acontece? Quando os dois estão 100%, ó, eles vão pegar meio a meio desse meu elemento principal, que seria o elemento pi, que é o Hero Home. Esse Hero Home está como flex, também na horizontal, e ele está aqui no canto. Então, os elementos vão começar do canto esquerdo para o direito. E aí eu tenho dois componentes. Okay? Se eu colocar os dois 100%, os dois, cada um vai pegar a metade do meu elemento. Se eu colocar que esse aqui vai ter, por exemplo, 60%, e o outro eu deixar 100%, ele vai pegar todo o restante que sobrar. Se eu colocar 40%, aí ele vai equilibrar, tá vendo? Ele fica correto aqui. Essa é uma maneira de fazer, usando o Flexbox. Você pode usar tanto na porcentagem, que assim facilita na questão de diminuir e aumentar a tela, tá vendo? Depois eu vou ensinar com grid, mas por enquanto vamos ficar aqui nessa opção. Deixa eu abrir o Figma. Aqui dentro do Figma, ó, eu vou ligar a grid, Ctrl Shift, acho que é Shift G, isso. Então aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 para um lado e 6 para o outro. Então eles estão divididos exatamente no meio. Então eu vou deixar no 100%. E esse também com 100%. Que eles vão dividir o espaço. Ok? Eles vão exatamente aqui dividir o espaço. E aí tem um espaço aqui entre eles, né? Porque quando a gente tem um elemento pi aqui, né? Essa div, e aí dentro dela eu tenho alguns elementos. Se eu estiver usando o flexbox ou estiver usando o grid, eu posso usar um espaçamento que chama gap. O gap é o espaço entre os elementos que estiverem dentro dessa div pi. Então aqui eu vou colocar um gap de 2 ren, na verdade, que seria 32. Posso colocar 2 e escrever ren direto. Eu posso escrever 32 dividido por 16, colocar ren, que já vai calcular para mim, caso eu não saiba esse valor. Ok? Eu também posso editar clicando aqui no nome. Então eu posso selecionar. Tem N tipo de medidas que a gente pode utilizar aqui. Por enquanto a gente vai deixar nessa. Mais pra frente a gente explica as outras. E aí já definiu um espaço aqui pra mim entre esses dois elementos, tá vendo? Já tem um espaço aqui. Quando eu for para a versão tablet, se tiver apertado nesses elementos, eu quero que eles fiquem, ao invés de ficar na horizontal, ficar na vertical, só preciso manter aqui no elemento pi e alterar de horizontal
para vertical. O gap ele mantém o mesmo. Caso você queira aumentar, você pode vir aqui e colocar 4, por exemplo. O espaço entre eles vai se manter. E isso aqui vai para os outros breakpoints. Então, a versão web dentro do Webflow é a versão principal. Tudo que você editar aqui vai salvar para as outras versões, a não ser que você venha no próximo breakpoint ou no que você quiser editar e edite algo. Então, eu editei aqui no tablet, então ele já mudou de cor, tá vendo? Ele está em azul as coisas que eu editei no tablet. Isso faz com que eu gere mais uma linha de código. Então, tudo que está em azul quer dizer que eu gerei uma linha de código em cima do que estava na versão web para a versão tablet. E ela vai se manter para os outros breakpoints, a não ser que aqui eu queira editar novamente. Se eu vier aqui nesse lado e quiser editar o gap, por exemplo, voltar para 2, ele vai mudar só nesse breakpoint. Nos outros vão se manter o que tinha. Mas o inverso não funciona. Se eu começar pelo mobile, fazer as edições aqui e ir para as outras telas, elas não vão ter mudança nenhuma. Então a gente não pode começar, por exemplo, vou desenhar a versão mobile e depois ir para home, para o desktop. Não funcionaria, tá? Tem que começar pelo desktop e depois ir descendo as edições que você quiser fazer. Beleza, então a mesma coisa que a gente fez com esse elemento pai, esse elemento filho, vou colocar aqui, vou renomear isso aqui, vou colocar hero, home e left, opa. Essas nomenclaturas aqui vocês não precisam decorar agora. Vai ser muito dependendo de cada framework que vocês queiram utilizar. Aqui no Client First tem um estilo, no Lumos tem outro estilo. Estou acostumado a usar o Lumos agora. Hero, Home, Right. E aí o que acontece? Se eu modificar o nome desses elementos, dessas classes, vai mudar em todos os outros lugares que tiverem com essa mesma classe. Se isso aqui tiver numa outra página e eu vir aqui e editar qualquer coisa, vai editar em todas as páginas, a não ser que você ou duplique essa classe, então nesse elemento eu quero que ela fique diferente, você vai e duplica e dá outro nome, caso seja uma mudança muito diferente, ou você vem aqui e pode colocar uma subclasse. Então vou colocar aqui subclasse. E aí, ó, ficou tudo laranja, o que tinha na outra classe, na classe principal. E eu posso editar algo só nesse elemento, só nessa variante. Eu posso colocar, por exemplo, vou colocar uma cor de fundo aqui só pra gente ver. Fazer isso. Então, se eu tirar essa subclasse, esse fundo também vai remover. Então, se eu quiser adicionar um fundo só numa área específica, mas toda a outra configuração vai se manter a principal, eu posso vir e adicionar uma subclasse só para esse elemento. Então, isso vai funcionar nos elementos que tiverem essa subclasse. O máximo recomendado é você ter até 3 ou 4 no máximo subclasses. E essas subclasses a gente utiliza muito pela questão de ter já algumas coisas padronizadas. Que é, por exemplo, aqui no Client First, que eu mostrei para vocês, já tem várias classes pré-definidas. Então, deixa eu ver se tem alguma coisa de color aqui, ó. Text color. Então, se eu quiser mudar a cor do texto só num lugar específico, eu posso colocar essas classes. Aqui, ó. Text color secundário. Vou colocar aqui. Ele vai mudar para mim para a cor que tiver definida nessa classe. Então, é como se eu usasse uma classe após a outra. Então, se eu editar esse elemento em outro local, por exemplo, aqui design do Style Guide. E aqui tem todas as nomenclaturas, por exemplo, que você pode utilizar. Aqui são as classes principais. Então, por exemplo, o parágrafo é qualquer texto grande que você pode adicionar aqui no site, que é esse elemento aqui, ó, parágrafo. Tem o parágrafo e tem o texto, tá? Eles funcionam de maneira diferente só em relação ao HTML. Fora isso, você vai usar da mesma forma. E aí ele aparece essa tag rosa aqui, né? Ó, o HTML tag.
Então, se eu selecionar esse elemento em si, eu vou definir alguma característica para qualquer parágrafo. Então, caso eu não coloque uma classe nesse componente, ele vai seguir esse padrão que eu defini aqui. Então, por exemplo, eu quero colocar que todo o texto ele vai seguir, sei lá, um tom de cinza. E aí eu vou remover. E aí esse elemento, ó, ele não tem classe nenhuma, mas ele está puxando esse elemento do parágrafo. Se eu pegar qualquer parágrafo e colocar em qualquer página, ele vai manter essa cor que eu adicionei nele. Ok, posso vir aqui e remover também. Tá? E isso segue também para link, então eu tenho o link aqui e eu tenho uma classe específica de todos os links da minha página. E aí eu posso definir a cor dele, se ele vai ter essa parte do risquinho embaixo, posso colocar aqui que não. Posso personalizar a cor também. Sei lá, eu quero que o link seja verde, eu quero o link seja rosa. Okay? E aí, ó, ele não tem classe nenhuma. Eu posso adicionar uma classe para mudar outras coisas, mas o principal ele se mantém. Isso facilita para que mantenha uma constância. Aproveitando aqui, ó, se a gente clica nesse ícone aqui do lado, né? Você tem o status de alguns elementos. Então, por exemplo, aqui eu tenho um link. Dentro do link a gente tem o status de hover, que é quando passo o mouse. Aí eu posso vir aqui e trocar a cor quando vai passar o mouse. Vou colocar azul, por exemplo. Eu tenho o status de visitado, que é, por exemplo, tem alguns sites que você entra, né, e o link muda de cor para mostrar que você já visitou aquela página. Tem esse aqui, um desses dois aqui, eu não me recordo qual, que é quando você está na página. Eu acho que é ou esse ou outro. Então, se eu estou na página, eu quero que ele fique com uma cor diferente. Você pode vir aqui e alterar a cor só para esse momento. Tá? Então, ó, por exemplo, agora eu faço o hover, ele vai alterar a cor e isso vai funcionar para qualquer link que eu adicione dentro do site, a não ser que eu adicione uma classe para mudar isso. Aqui tem bloco de texto, tem todas as outras coisas que também pode utilizar, então ele já está pré-definido, então isso facilita muito. Tem os tamanhos dos textos, então quando você começa um projeto e vai começar com um framework, essa é a parte mais importante desse processo. Você vai pegar esse arquivo que já vem padronizado e aí você vai olhar no arquivo que você vai trabalhar e vai ver, tá, quais os tamanhos dos textos que eu estou usando. Aqui a gente tem que estar usando 3 tamanhos, que seria o principal com 18, o pequeno com 16 e o grande com 20. Caso você não tenha isso no projeto, né, pode ser que você tenha só isso, você vai ter que ir de texto em texto e observar quais são os tamanhos do texto que você está utilizando. E aí você define, você pode só colocar para o lado no arquivo e entender, tá, eu estou usando o tamanho X, Y, Z. E aí você já pode vir e definir aqui no arquivo. Mas esse tem N tamanhos, não estou usando tudo. Você não precisa usar tudo. Você pode apagar do arquivo depois que você terminar de usar ou deixar simplesmente aí, porque não vai influenciar. Por exemplo, o tamanho regular, normalmente coloca com 16. O tamanho médio aqui está 1.25. No caso, eu posso colocar o nosso tamanho grande aqui como médio. O tamanho grande, esqueci já qual é. 20. Então eu vou colocar aqui, ó, 20 dividido por 16, ele vai me dar 1.25. Esse aqui tá 1.5, seria 24. E o small aqui, acho que é 14. Tá, então aqui eu já tenho, por exemplo, o regular, que é 16. Esse aqui é 20. O 20 seria esse, né? Vou colocar aqui 20. Então, 1.25 para o grande e o médium seria 18. Então, 18 dividido por 16. Aqui. Então, são esses textos aqui que a gente utilizaria então nesse projeto. Os outros não utilizaria, mas você pode deixar aí por qualquer questão. Texto também, ó. Pode ser que você queira alterar o tamanho do texto em cada breakpoint. Então aqui, ó, ele já alterou esse texto aqui na versão. Pode falar. Não, eu não queria interromper, pessoal, mas eu vou precisar sair, que eu vou para aula agora
Mas queria agradecer aí pela aula e pela oportunidade, viu? Obrigado. Então, vou seguir Beleza, meu primeiro dia aqui, mas brigadão. Valeu. beleza, valeu, boa aula. Tchau, tchau. É, continuando. E aí, tá de boa pra vocês? Tá muito básico essa parte, quer que pule? Que- Beleza. Então, essa parte é meio chata, mas é importante porque tem muita gente que erra nesse quesito, tá ligado? De não saber configurar ou criar muitas classes e depois você tem um projeto que você não consegue dar manutenção. Fica muito complicado. Ou imagina, você fez o site todo, tipo, fez esse site todo aqui, tipo, só uma página. E aí em cada parte do site você só foi adicionando lá as letras e foi criando classe. E aí você decide diminuir o tamanho desses textos no mobile. Você vai ter que em cada um deles fazer uma edição diferente. Em todos os textos, em todos os tamanhos. Então, por isso que no Webflow se tem essa questão de tomar cuidado com as classes e tem os frameworks para facilitar nesse sentido. Porque aqui a gente está falando só do tamanho do texto. Agora, a gente tem o tamanho do texto, a gente tem as cores do texto, a gente tem os tamanhos de padding, tem os tamanhos da seção, tem as diferenças de espaçamento entre os conteúdos. Então isso fica impossível quando você não sabe essa parte do básico, ou vai criando classe. Agora imagina num site todo, né? Então, eu tinha parado aqui, ó. Vou continuar dessa parte, depois, se o pessoal tiver mais dúvida ou se quiserem saber mais sobre aquela parte lá de texto, a gente volta. Mas aqui, por exemplo, ó, como é que eu configuro isso de uma maneira que, pô, trouxe lá do Figma, ele veio meio quebrado, mas ele tá aqui, né? Então, eu tenho essa div. Deixa eu abrir aqui o painel, deixar ele fixo. Tem essa div. E o que acontece? Olha, ele está em Flexbox, tá com 36 aqui de pixels. E aqui, ó, ele tá fazendo uma questão, né? Ele tá dando gap só na linha, e não na coluna. Eu não gosto de utilizar só na linha, porque pode ser que, por exemplo, eu queira alterar isso na versão mobile, e ao invés de ficar um embaixo do outro, que ela fique um do lado do outro, enfim, ou qualquer outra maneira. Aí eu teria que editar esse gap lá. Então eu vou colocar já fixo mesmo. E vou colocar 2 rain também aqui. Eu vou fazer o mesmo com esse outro lado. Pronto. Agora, esse elemento pi, eu vou definir uma altura para ele. Deixa eu ver com quanto que ele está no Figma. Ele bugou, né? Mas deixa eu voltar aqui. Tamanho original. Aqui. Ó, 474. Vamos colocar o tamanho mínimo aqui, 474. E aí eu vou colocar aqui esses elementos também vão ficar em 100%. Deixa eu ver. Aqui, ó. Tava faltando esse componente. Tá oculto. Aqui, quando você tem um flex child, que seria o filho do elemento pi aqui, que está como flexbox também, você tem algumas opções, que seria aumentar esse card, o tamanho possível. Então, por exemplo, eu não quero editar aqui embaixo a porcentagem do tamanho, mas eu quero que ele pegue o tamanho máximo do card, que ele pode, e esse outro card também pegue o tamanho máximo que ele conseguir. O que acontece? Eles vão ficar 50-50. Então, esse aqui eu vou colocar ele para não aumentar nem diminuir. Ele vai ficar no tamanho que eu defini exatamente. E esse vai pegar o tamanho máximo. Essa imagem que está aqui também vou colocar ela para
aumentar o tamanho que ela puder. Deixa eu ver que ela tá com alguma configuração aqui. Deixa eu remover essa configuração. Ó, essa é a complicação de você trazer do Figma. Muitas vezes você vai achar problemas que você não sabe por quê que está acontecendo, tá vendo? Isso aqui não tem necessidade de ser assim, ó. Eu vou colocar uma outra imagem aqui. Vou pegar esse frame. Vou adicionar uma imagem do zero aqui. Ok. Aí eu vou colocar imagem hero. Vou definir aqui que eu quero que ela tenha 100%. E aqui acontece uma coisa com imagem. Eu posso colocar a imagem direto aqui, o tamanho que eu quero, e definir, por exemplo, a altura dela. Mas uma coisa que a gente costuma fazer é adicionar essa imagem dentro de uma div. Então eu vou selecionar essa imagem com o botão direito. Eu vou aqui em Wrapper em Div Block. Ela vai ficar pequena porque ela vai pegar o tamanho dessa div. Eu vou colocar aqui imagem hero e colocar wrap. Quer dizer que eu estou empacotando essa imagem. E aqui eu vou definir o tamanho que eu quero. Por quê? Porque aqui eu consigo adicionar a opção de Overflow Hide nessa imagem. E aí eu consigo ter apenas uma classe de imagem. Deixa eu ver se tem aqui, que é Cover. Eu posso colocar, por exemplo, img Cover. Já vou entender. Vou voltar aqui, img Wrapper. Então vou colocar aqui 100%. E vou definir uma altura de 400 pixels, por exemplo. Ó, a imagem está aqui no canto, né? Eu vou selecionar a imagem agora. Vou aqui nesse More Size Options e vou mudar o fill para Cover. Ok? E vou definir aqui tudo como 100%. 100%. 100%. Agora qualquer imagem que eu coloque aqui, ela vai redimensionar exatamente para o tamanho das minhas outras imagens. Deixa eu pegar uma imagem aqui. Vou subir a imagem do Figma. Ó, outra coisa que eu gosto de fazer, né, quando eu estou desenvolvendo um site, é remover a imagem que está aqui dentro, tirar a borda, e essa borda eu vou colocar dentro do Webflow, não levo com a borda daqui do Figma. Por quê? Porque aqui eu vou levar com uma borda de 16 pixels, por exemplo. Só que lá, dependendo da tela, essa borda pode parecer muito pequena ou muito grande, ou ela pode cortar, porque essa imagem tem que ser responsiva. Então, sempre é importante fazer a borda lá, assim como você pode mudar o tamanho da borda, tanto na versão web quanto na versão mobile. Tá? Vou colocar aqui em JPEG e colocar vezes 2. Essas vezes 2 aqui é para a imagem não ficar pixelizada em telas de retina, por exemplo, a tela do Mac, né, que é 2 vezes o tamanho do pixel normal, né? Então a imagem ficaria pixelizada se você colocasse no tamanho de vezes 1. Aqui vou enviar a imagem, ela vai carregar. Beleza, olha, ele está dando um aviso aqui, ó, que essa imagem está grande. O que eu posso fazer, depois eu vou mostrar essa parte, só terminar essa questão. Então ele vai pegar aqui e vai ficar exatamente do tamanho que eu defini esse objeto. Se eu definir aqui para 300, ele já vai automaticamente reduzir, tá vendo? E vai caber exatamente do tamanho que eu precise. Ok? Se eu aumentar também, colocar 500. Então eu tenho essa facilidade de que a imagem sempre vai ter esses valores, 100%. Eu posso usar essa mesma classe para qualquer imagem. Então eu posso adicionar nessa imagem aqui também, vou dar um wrapper nela, né? Lógico, vou colocar dentro de uma div. Colocar a imagem, hero, wrap. Eu vou colocar 2, que ela vai ter outro tamanho, né? Ou eu posso utilizar uma subclasse para colocar tudo wrap e aí só mudar a classe, que imagem
Hero, Wrap e colocar 2. Isso, 2. Que aí a altura seria diferente. Vou colocar aqui, deixa eu ver quanto vai ser no Figma aqui, mais ou menos. 263. Vamos colocar 263. Ó, esse objeto está com um tamanho fixo, tá vendo? Por isso que ele não está aumentando, tá bugando aqui. Vou remover isso aqui. Tá, vou colocar que eu quero que ele vá até o fim da página. Aí eu vou vir aqui nessa imagem. E esse elemento não está como cover, tá vendo? Ó, pegar essa classe aqui e vou adicionar nessa imagem. E ela vai pegar exatamente o tamanho. É que essa imagem está meio cortada lá do Figma, né? Vou subir ela corretamente agora. Trazer ela para cá, tirar a borda. Vou exportar. Eu costumo exportar em PNG só quando eu quero uma qualidade muito boa e a imagem não vai ser tão grande também. Ou quando eu tenho alguma transparência. Fora isso, eu não costumo mandar em PNG aqui porque fica muito grande a imagem. Fica ruim quando você faz a... deixa eu pegar aqui o nome do... Você converte, você faz a conversão. Aqui dentro da Webflow tem a opção de você converter para classes mais utilizadas, né, dentro da internet hoje. Então, por exemplo, vou clicar aqui nos assets, vou selecionar essas imagens que são em JPEG e vou comprimir. Agora ele me dá a opção de colocar em AVIF, não sei se é assim que fala, e em WebP. Essa extensão aqui parece que em alguns celulares não funciona muito bem. Então é bom dar uma lida antes, caso você vai fazer isso para um cliente, ou entender onde funciona e onde não funciona, né? Mais recente, deixar a imagem menor. Vou usar o WebP aqui só para vocês verem. Então, ó, essa tá com 100 e esse tá com 300 e pouco, né? Essa caiu para 11.4 kbp e esse aqui para 32, tá vendo? Então tem uma redução absurda e a qualidade, ó, basicamente é a mesma qualidade. Ok. Deixa eu ver o tamanho aqui. Vai ser 362. 362. Ok. Esse elemento aqui tá pequeno porque eu posso colocar também, ó, para pegar o tamanho máximo possível. Tá vendo? Eu defini essa altura, mas tá vendo, ó, se eu colocar aqui e tentar editar agora, ele fala para mim que como eu defini que ela pode pegar o tamanho máximo possível dessa div, né, tirando o gap e tirando o tamanho desse card de baixo, ele vai manter essa proporção, tá vendo? Então, eu tenho essa responsividade. Se eu alterar esse para essa questão também, ó, vou alterar aqui, vou colocar para pegar o máximo possível. E aí o que acontece? Eles vão ficar responsivos conforme a altura do elemento pi, que é o Hero Homer Right. Então, se eu tirar aqui para 400, a minha altura, aqui está no mínimo, peraí. Deixa eu mover aqui, vou colocar aqui, 400. Eles vão reduzir, porque eles estão pegando o tamanho máximo que eles podem dentro desse tamanho que eu estou definindo aqui, que eu defino como máximo, né? Se eu colocar 500, ó, eles vão ampliar. E os cards vão se manter porque eu não coloquei nenhum tipo de configuração em relação a isso. Se eu for para a versão tablet, ó, ele vai se manter, a não ser que eu queira mudar alguma informação. Tá vendo? Aí na versão web, tipo, não dá para manter desse jeito. O que eu posso fazer? Mudar a informação desse elemento para ficar também na vertical. Então vai ficar um elemento embaixo do outro. Essa section tá com o elemento máximo de tamanho. Tem alguma coisa aqui que tá com o elemento máximo de tamanho também. Aqui. Tá ok, tá ok. Ah, tá. Aqui, na verdade, ó, eu tinha colocado lá que vai ter no máximo de 500 pixels.
Aqui no mobile ele vai passar disso, né? Então eu vou vir aqui e vou colocar automático. Então ele vai pegar o tamanho máximo que eu queira. Esse elemento aqui, ó, ele está com um tamanho definido também, então ele não está indo até o final. Vou colocar ou automático, dependendo de como tiver a configuração, você tem que colocar 100%, que ele vai pegar o tamanho máximo do card. Aí o que aconteceu? Ó, ele está sem um espaçamento entre esses dois elementos. Eu vou selecionar esse elemento novamente. E o que aconteceu? Aquilo que eu falei para vocês da outra vez. Como o Figma ele manda só uma configuração de gap em um único local, agora que eu preciso do gap na parte da linha, eu não tenho. Então eu vou vir aqui e colocar 2 rank, seria 32 pixels, em ambos. Aqui ele não aparece, tá vendo? Vai aparecer só o espaçamento nesse quesito. Mas se eu for lá para o mobile, agora ele está aqui. E isso impede que eu tenha que ficar editando em cada parte do meu site. Ok? Aqui tem outra questão, por exemplo. Não quero que uma imagem fique embaixo da outra. Eu queria que ficasse um card, uma imagem, aí um card e uma imagem. Eu posso pegar esse card aqui, vir aqui, ó, tem a opção de order no Flex Shield, que é o filho, né, o elemento filho. Eu posso ordenar como ele vai aparecer. Então eu quero que esse card, né, dentro desse elemento apareça só que no mobile ele apareça em primeiro. Ok? Então aí você altera a ordem. Então dentro do Webflow eu não posso alterar a ordem dos componentes arrastando aqui. Eu não posso pegar esse componente e fazer isso. Agora que eu defini ali uma ordem, independente de como eu mova, ele não vai funcionar. Se eu remover isso, ó, e fazer isso aqui, ele vai alterar aqui. Só que ele vai alterar na onde? Vai alterar no mobile também, todos os breakpoints. Ok? Só que se eu definir aqui, ó, vou colocar como último agora. Independente de como eu movo aqui, ele vai se manter como último. Ok? Aqui ainda vai se manter como último, mas eu teria que mudar para o primeiro. Tá? Mas eu não preciso fazer isso nos dois elementos. Aqui eu mantenho normal. Ele aqui na parte de baixo. E aí na parte do mobile, eu venho e coloco ele pro primeiro. Entendeu? Assim como eu posso fazer a mesma coisa com esse elemento dentro do outro elemento pai. Então, por exemplo, eu quero pegar esse e quero que ele fique primeiro do que aquele outro elemento ali. Vou colocar ele em primeiro. Depois vem esse elemento. E aqui no mobile, nas outras versões, ó, não vai mexer absolutamente nada. Alguma dúvida até aqui? Fala. Aqui nessa versão, a imagem ficasse em cima? Uhum. Tá. Aí, exatamente, você pode fazer a mesma coisa. Aqui eu tenho o elemento principal, aqui eu tenho um outro elemento, que seria o do texto, e aqui eu tenho o elemento que está englobando tudo. Eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou pegar esse aqui e colocar que eu quero que ele fique em primeiro. Aí eu vou colocar e mudar aqui. Então eu posso fazer isso dentro de todo elemento filho, que tenha um pai que esteja em Flexbox. Ou em grid. Em grid também tem como você definir exatamente que parte do grid ele vai ficar. Então, se eu definir um grid de 3 colunas, e aí eu quero que o elemento esteja na primeira coluna na web e na última coluna no mobile, ou na coluna do meio, você consegue editar isso por aqui. Ok? Dessa vez eu fiz com Flexbox para vocês entenderem. Depois eu vou fazer na próxima, que eu acho que agora está ficando tarde, e eu vou fazer com um grid, que aí tem uma maneira de você organizar. Tem N maneiras de você organizar dentro da grid aqui dentro do Webflow. Ok? Tá. Quando é para remover alguma coisa, que nem eu falei, se eu remover alguma coisa no mobile, vai remover em todos os breakpoints.
Aí eu preciso criar, né, uma classe para fazer isso. Então, por exemplo, eu quero, sei lá, que só fique essa imagem aqui, que é menorzinha, ok? E toda essa seção, talvez, ou só a imagem, eu quero alterar. O que eu posso fazer é simplesmente aqui colocar display none. Ele vai sumir com tudo. Mas tem que lembrar daquilo que eu falei. Se eu estiver usando esse elemento em outros lugares do site, por exemplo, não, num outro lugar eu quero que ele apareça e aqui não. Deixa eu tirar isso aqui para colocar um nome aqui, pelo menos. Se eu quiser que esse elemento aqui altere só aqui exatamente, eu posso colocar uma nova classe, por exemplo, ocultar mobile. E aí eu vou colocar um display none só aqui. Tá? E aí o que acontece? Ó, mais uma coisa, aproveitando isso. Eu tenho esse ocultar no mobile e eu criei essa subclasse diretamente dentro desse componente. Então ela só vai funcionar para esse componente. Se eu selecionar esse aqui e tentar colocar esse display mobile, o que acontece? Vou ter que configurar novamente, por exemplo, ocultar mobile. Eu vou ter que fazer isso de novo. Então, tipo assim, tudo que eu tiver que ocultar, eu tenho que aqui colocar display none. Uma maneira que normalmente o pessoal faz é ter uma classe para isso. Então, por exemplo, eu vou colocar aqui na web, que é mais fácil de visualizar. Vou pegar qualquer parte do site, eu vou criar uma div qualquer. E aí aqui eu vou colocar esse nome, ocultar mobile. Tá? Criei essa classe. Aí eu vou colocar ela como display none só na versão mobile. Eu vou vir aqui na versão mobile e colocar display none. Então eu vou pegar o nome dessa classe e vou adicionar onde eu quero ocultar. Ah, por exemplo, só quero ocultar essa imagem. Então eu vou vir aqui nessa classe e vou colocar um ocultar mobile. Ele já vai vir com as configurações que eu adicionei naquele elemento que eu criei. Não preciso ficar editando novamente ou criando outras classes. Tá vendo? Ele já vai desaparecer para mim. Ok? Se eu quiser achar o elemento, eu venho aqui, esse elemento aqui que eu ocultei, e removo essa classe. Ele vai voltar novamente. E aqui, ó, cadê o outro elemento? Esse elemento aqui que eu coloquei a classe, tá vendo? Se eu voltar aqui na versão web, ele continua aqui. Os outros breakpoints também. E aí eu posso usar esse ocultar mobile em qualquer lugar. Posso selecionar todas as imagens aqui, por exemplo, colocar um ocultar mobile. Aqui não vai fazer nada, aqui elas vão sumir. Tá vendo? Posso colocar no texto, ó, mesma classe, vai ocultar. Todo lugar que colocar essa classe, ela vai sumir. Entendeu? Então essa é uma maneira de fazer isso. Tá vendo? E isso com tudo. Então essas classes, né, que tem aqui esses elementos, né, pré-configurados, elas são para facilitar isso. Então, eu não preciso toda hora ir lá e definir o tamanho do texto, ir lá definir a cor do texto, ir lá definir o padding. Eu já tenho isso pré-configurado. O mais complicado é você aprender a usar e aprender as nomenclaturas. Mas sei lá, um mês que você está usando, você já se acostuma. E também tem a documentação, por isso que é muito importante esse guia, porque, sei lá, eu quero saber como que eu uso a estratégia de classe. Então, eu vou ver aqui, ele vai explicar para mim o nome tal, nome tal. Vou colocar um depoimento aqui, como é que eu vou colocar? Vou colocar assim. Classes globais, que são as classes que se repetem. A gente usa assim, 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 assado. Ok? Como que eu coloco o padding? Como é que eu utilizo uma grid? Como é que eu configuro? Como é que está configurado? Então, isso aqui é algo que, tipo assim, você não precisa pensar como é que eu vou nomear, como é que eu vou configurar. É meio que padrão. Então, quando você aprende
esse padrão de estrutura, você dificilmente tem problemas para configurar. O problema é que o pessoal já começa já, tipo, eu vou colocar um bloco aqui, outro aqui, outro aqui, outro aqui, e não estuda tipo o básico. E é sempre o básico que facilita lá na frente, para você fazer algo mais complexo. Tanto que, por exemplo, vocês podem ver como que foi fácil a gente criar um bloco. Esse bloco aqui, por exemplo, seria, se você olhasse no Figma, vai falar, nossa, como é que eu vou fazer isso, né? Como é que eu vou fazer isso do zero no Webflow? Não sei. Facilitou a gente puxar lá? Facilitou. Só que, por exemplo, aqui ó, ele cria os paddings em pixels. Seria legal converter. E para isso tem aqui uma ferramenta até ó, bem legal. Isso aqui é uma extensão, tá? Que vocês podem adicionar. Posso depois explicar como faz. Eu venho aqui e... Cadê? Aqui ó, Pixel to Rain. Aqui ó, Migration. Então eu posso fazer a migração e todas as coisas que eu coloquei em pixel no meu site, eles vão converter para rain. Tá? Então facilita nesses casos também. Aí, por exemplo, vem com o nome, os textos, ó, texto 2, texto 3. Esses dois textos basicamente são os mesmos. Tá vendo? E eles estão com duas classes iguais, não teria necessidade. Não teria que vir aqui, remover. Outra coisa é que quando você tem um texto que você não precisa personalizar ele exatamente tudo exatamente no texto. É muito mais fácil você editar qualquer coisa do texto dentro da div que ele está inserido. Vou explicar por quê. Por exemplo, aqui eu vou colocar, sei lá, card text. Então esse texto aqui dentro, ele está dentro desse card, né? Desse elemento py. E aqui nesse elemento eu posso definir qual que vai ser a cor do texto que vai estar dentro dele. Então eu posso já definir aqui que o texto vai ser... Vou colocar black porque eu não tenho a cor aqui exatamente que a gente quer ainda. Essa cor black. Aqui eu estou puxando das variáveis, já vou falar das variáveis. Mas se eu não quiser puxar de uma variável, só deslinkar. E aí eu posso puxar do Figma a cor que eu estou usando aqui. Ó. Vou pegar essa cor aqui. Vou colar aqui, dar um Enter, beleza. E aí, tá vendo? O texto que está aqui dentro, ele não precisa de ter classe nenhuma. Ele já está puxando desse card. E por quê? Porque isso vai se repetir. Eu vou usar essa mesma cor aqui, eu vou usar essa mesma cor aqui. Os paddings vão ser iguais. Então eu posso definir... Vou definir tudo 32 aqui, 2 RAM. E aí eu vou pegar esse card text... E vou colocar aqui também. Vou remover esse. Tudo bem que ele pode ter alguma configuração diferente, mas eu vou colocar card text. Aí o que acontece? Esse aqui eu não preciso. Oxi. O mais veio parar aqui em cima, ó, vocês viram? Ai, ai. Aham. Então, mas por que isso aconteceu? Aqui para estar em absolute dentro do Webflow e ele manter, deixa eu até voltar aqui para vocês verem isso. Ó. Ele veio parar aqui em cima porque esse card agora que eu mudei, ele tá como static. Para qualquer objeto em absoluto que você for usar dentro do Webflow, colocar dentro de um card específico, você tem que colocar como relativo. E aí o objeto vai respeitar esse item aqui. Deixa eu ver se ele está dentro dele. Não tinha mais nesse card, né? Não sei porque ele está nesse card aqui. Era para ele estar nesse aqui. Aqui, tá vendo? Tá desrespeitando o local que era para ele estar. Aqui, ó, beleza. Agora eu coloquei isso aqui como relativo. Se eu remover de relativo, ele vai embora. Ele vai procurar o próximo item daqui dos elementos que ele tá, né, da hierarquia, que esteja como relativo. Então, por exemplo, esse elemento total está como relativo. Então, ele vai, mesmo que ele está aqui dentro desse card text, ele não vai respeitar esse limite. Ele vai ir para o próximo elemento que tiver relativo. Se eu colocar aqui novamente como relativo, ele vai voltar para onde ele estava primeiramente, mesmo respeitando, né, os tamanhos. Se eu colocar aqui, por exemplo, na lateral, eu vou remover, ó, eu vou remover de absoluto, vou
tirar do relativo e voltar para estático. Ele vai voltar e manter o espaço, né, aqui na parte de cima, só que do card completo. Tá vendo? Então, toda vez que for entrar um objeto em absoluto dentro da Bflow, o local onde ele vai estar tem que estar em relativo. Aqui a gente não precisa, vou tirar esse mais. Voltando aqui na parte do card. Então, eu vou definir aqui também que ele vai estar como flex na vertical. Esse aqui não faz diferença, então ele não vai mudar, tá vendo? E eu já posso colocar um gap aqui. Tá vendo? Um gap de 12. Outra coisa que eu vou configurar é o texto. Só que aqui, ó, o que acontece? Se eu colocar aqui o texto centralizado, ele vai mudar esse texto de cima. Que eles têm a mesma classe, tá vendo? Aí aqui eu posso colocar uma subclasse. Text. Ele já tem aqui, ó, Text Align Center. Vou colocar, ele vai alinhar meu texto. Todos os textos que estiverem dentro desse card vão ser alinhados. Esse não vai porque eu não estou usando uma classe específica. Esse texto aqui é menor, então vou colocar text size aqui, ó, small. Entendeu? Ele já vai reduzir também o tamanho do texto para mim. E agora ambos os cards estão com a mesma classe. Tá vendo? Tá a mesma classe. Eu vou trocar. Vou colocar esse primeiro. E é isso. Por isso que a gente utiliza muito essa questão da cor direto no card. Porque se eu pegar esse texto e trazer para cá, ele vai ficar branco, tá vendo? Que ele vai respeitar o objeto de onde ele está, ao invés de simplesmente uma classe que eu colocar nele. Alguma dúvida? Ó, o border radius aqui também, ó, por exemplo. Eu tenho essa classe que eu criei, né? Imagem, wrap, wrapper. Eu vou colocar o border radius aqui, é 16, eu acho que tá lá, né? Vou colocar 16. Ele já vai cortar, tá vendo? A imagem. E os dois, porque os dois estão com a mesma classe. Mesmo que esse aqui esteja com uma subclasse, o que manda é a classe principal. Se eu editar aqui, ó, colocar 12, ele vai alterar na outra também. Se eu tirar a borda daqui, vai tirar na outra. Se eu for no mobile, colocar aqui no mobile, o cara fica super arredondado, ele vai mudar no outro também. Tá vendo? Isso facilita muito, sabe? Essas questões de classe. O problema é que para começar é mais complicado. São muitas regras, muitas coisas. Mas depois se torna mais fácil. Dá. Essa é a questão, por exemplo, do, do Style Guide. Ele já vai vir com todas, basicamente tudo que for mais padrão para você utilizar. Então, ó, eu vou colocar um botão do lado do outro. Ele já tem uma classe para isso. Você pode vir aqui copiar ou simplesmente pegar a classe e colocar lá. Tem isso. Você não precisa arrastar. Você pode copiar essa classe aqui. Outra questão também que dá para você fazer, caso você queira reutilizar a classe que está aqui e não lembra o nome, é você olhar na documentação. Então, na documentação você vai ter essas classes. Deixa eu ver se tem a estrutura aqui. Deixa eu ver se é esse aqui. Deixa eu ver. Eu não lembro, mas tem algum lugar aqui que tem todas as classes. Então você pode ir, por exemplo, quero saber o nome dos textos, que já tem aqui padrão. Então, por exemplo, aqui eu tenho, se eu quiser mudar o tamanho do texto, por exemplo, texto bold, semi-bold, light, você pode utilizar. Questão de alinhamento também, você pode utilizar. Você pode pegar essa classe e colocar ou dentro de um card ou dentro de um texto específico, que ela vai manter. Tem os botões que já vem pré-configurado, tá vendo? Aí se eu quiser editar isso aqui, por exemplo, já tem os nomes dos botões, tá vendo? Aqui em cima tá a nomenclatura.
Tá vendo? Tem ele do tamanho normal, tem ele pequeno, tem ele grande, secundário, texto com ícone. Isso aqui sim, você pode copiar e colocar lá no seu arquivo. Tá? Mas, por exemplo, no meu projeto não está dessa cor. Então você vem aqui e já configura. Aqui o meu botão vai ser azul, o texto, sei lá, vai ser verde. Você vai configurar que você quer dessa cor. Esse outro texto, ó, já está com as classes específicas. Então, se você editar aqui como ele vai ficar, por exemplo, eu quero que ele fique azul. Você pode copiar e colocar isso aqui no site todo. Ele vai se manter, entendeu? Então, algumas coisas já são pré-configuradas. Agora, todas, ó, tem os paddings aqui também, ó. Tá vendo? Aqueles que eu criei lá. Você pode simplesmente pegar o nome e adicionar, ele já vai ter os tamanhos específicos. Você olha aqui, olha, tá. Esses são 5. Então, é isso que eu quero pro meu card. Você vai pegar esse nome aqui e colar num card, ele vai colocar esse padding para você. Ok? Aí tem a opção de colocar só o padding horizontal, só o vertical, só o top. Que aí o que acontece? Aqui eu tenho padding horizontal, aí eu vou colocar que eu quero um padding medium. Padding medium. Ele só vai pegar na horizontal, tá vendo? Aqui na vertical, eu vou colocar o mesmo, ó. Padding medium. Ele vai pegar só na vertical. E eu posso fazer isso com os outros locais também. Top, left, right. Só que isso aqui é exatamente do Client First, da maneira que eles utilizam essas nomenclaturas. Tá? Eu costumo usar o Lumos, ele não tem algumas nomenclaturas, mas a maneira de fazer é a mesma. Tá? E aí, aquele documento que eu mostrei no início aqui, é um documento, né, esse guia de estilo, ele serve exatamente para organizar essas funções específicas aqui. Então, por exemplo, quando tiver padding horizontal, ele vai fazer com que o padding top e bottom seja zero como padrão. Você não vai mudar isso. Esse important aqui, é algo do CSS que faz ele passar por cima de outras configurações de CSS que você possa adicionar dentro da Webflow. Na vertical, a mesma coisa. Então, aqui ele zera as partes que você vai selecionar aqui no site. Tá? Então, por exemplo, coloquei aqui, padding vertical. Só que os paddings em si, eles pegam todos os lados, né? Então, aquela pré-configuração que ele coloca, ele faz com que se você colocar a classe em padding vertical, você não tenha padding na horizontal. Então, isso facilita na utilização de uma mesma nomenclatura para vários tipos de conteúdo. Tem os espaçamentos também, se você quiser usar uns espaçamentos que ele tem aqui como padrão. Tem tamanhos de ícones também que ele deixa aqui para você padronizar. Tem aqui, tipo aquela coisa que eu falei do Ride Mobile, ele tem para Mobile Portrait, que seria essa versão menor. Tem a opção de você ocultar direto nessa versão, que seria essa classe aqui, ou ocultar direto no tablet. Então ele já te dá essas classes. Se você pegar essa classe e colocar em um item, ele vai ocultar. Esse daqui também são classes de overflow, para você criar scroll. Isso aqui é para você ocultar algum item, tipo aquilo que eu fiz na imagem. Você pode colocar essa classe. E aqui tem N coisas. Depois a gente pode ver isso aqui conforme for fazendo mais para frente o site. Tá? Tem o componente da navbar. Aqui tá como componente. Então se eu editar essa navbar em qualquer lugar, ela vai editar para todos os lugares. Se eu quiser que a minha navbar fique azul, ela vai ficar azul. Se eu for lá na home, que a gente já está utilizando ela vai ficar azul. Ok? E aí, os componentes é uma maneira de você reutilizar as coisas. Por exemplo, esse botão. Ele não está com o nome certo, né? Mas beleza. Digamos que eu quero usar ele para todo o site. Então, eu venho nesse componente aqui em cima, né? Tem um quadradinho aqui com mais. Ou aqui nessa parte do lado, aqui onde tem os componentes, também tem esse item. Então, vou clicar aqui, vou criar um novo componente. Vou colocar botão principal, por exemplo. Vou criar. E aqui na lateral, o que acontece? Eu posso salvar esse botão exatamente dessa maneira.
Só que acontece, eu não consigo editar. Como é que eu vou colocar o link nele? O título dele, se eu quiser editar em outras partes do site. Então eu vou editar esse componente e vou colocar algumas informações que podem ser editadas. Então eu vou criar aqui uma propriedade de link, vou dar o nome do link e vou criar, beleza. Então aqui, deixa eu criar outras aqui, depois fica mais fácil. Vou selecionar o texto, vou aqui na parte de configurações, também vou criar outra propriedade, então propriedade de texto. Não quero que tenha multilinha, vou criar. Esse ícone, pode ser que eu não queira esse ícone em algum outro lugar. Então vou selecionar ele, aqui na parte de settings, vou criar uma propriedade de visibilidade. Vou colocar icon visibility. Vou criar também. Também posso ter que alterar esse ícone. Vou criar uma propriedade para alterar o ícone. Vou criar. Pronto. Agora eu vou sair do componente. E aí aparece essa aba para mim editar. O que eu editar aqui não vai editar todas as minhas instâncias das variáveis. Vai editar só essa. Então se eu quiser mudar aqui esse texto, vou colocar só solicitar, ele fica em azul, tá vendo? Então se eu duplicar adicionar um outro botão aqui que está como padrão, ele não vai ser alterado, tá vendo? Vai alterar só esse. Aqui na visibilidade, o que acontece? Se eu quiser tirar esse ícone, só quero deixar o texto. Se eu quiser voltar, ele vai aparecer. Se eu quiser alterar esse ícone, eu posso subir uma outra imagem do ícone e vai aparecer aqui. E aqui tem a opção do link, né? De eu editar o link de cada botão. Okay? Se eu quiser voltar tudo para o padrão, eu venho aqui e volto. Tá? E isso faz com que você possa utilizar o mesmo componente em qualquer página. E aí eu não preciso ficar dando Ctrl C, Ctrl V. É só eu selecionar exatamente o local que eu quero adicionar, vir aqui e dar um clique no botão. Ele vai aparecer aqui para mim. Já com essas configurações aqui para poder fazer. Entendido? Nossa, já é 9h40. Ai, ai. Não, acho que já tá bom por hoje. Eu mandei aí na conversa, né, o arquivo. Aí o que vocês podem fazer? Pegar esse arquivo, criar um site ali do zero, ou criar com o template ali que eu mostrei como é que faz, né? Como é que duplica o client first e tentar replicar essa seção aqui. A gente fez usando o plugin aqui do Figma, que foi até mais rápido. Vocês podem fazer isso, pode fazer do zero. A intenção é que vocês comecem a fazer, tá ligado? Testa, vê se vai ficar alguma dúvida enquanto vocês estão fazendo essa configuração, que aí depois na próxima aula a gente tira as dúvidas e continua as próximas sessões. Aí as próximas sessões eu não vou usar o plugin, vou fazendo na mão e colocando as nomenclaturas específicas. Ok para vocês? Aí na próxima aula eu também vou mostrar o Lumos, que é um outro framework. Até vou mostrar agora, acho que é rapidinho. Assim você já tem a possibilidade de testar os dois. Vou entrar aqui, Marketplace. Vamos. Eu vou entrar aqui no site dele aqui, ó. Esse Timothy Ricks. O Lumos não é tão conhecido, aí não aparece tanto. Mas aqui, ó, é esse cara que criou. Eu vou clicar aqui, ver os detalhes. E aí eu posso clonar esse site. Clonar. Vai aparecer aqui pra mim, deixa eu abrir a documentação dele. Cadê?
Ó, aqui, essa é a documentação do Lumos. Então, todo o framework, né, ali do... Não só do Webflow, né, qualquer tipo de framework, eles têm a documentação para você entender qual que é a lógica por trás dessa criação, né? Então, aqui tem o class naming, como é que eles fazem, né? Como é que ele definiu a nomenclatura, tá? Então, é um pouco diferente do que o client first, mas é parecido. Não tem, tipo, certo e errado, mas sim, dependendo do framework que você for utilizar num projeto, você vai usar uma nomenclatura diferente da outra, tá? Que muda, por exemplo, se eu vou usar um risco ou se eu vou usar esse elemento aqui, que eu esqueci o nome. A organização em si, ela é igual, tá vendo? Tem um footer wrapper, depois um container, depois vem o conteúdo dentro. E aqui ele tem uma maneira de nomear que eu acho muito interessante, por isso que eu gosto de usar o Client First. Só que ele é um pouco mais avançado porque ele tem muita configuração de CSS e configuração personalizada. Por exemplo, as variáveis dele de tamanho vêm diretamente aqui nas variáveis do Webflow. Então, por exemplo, se eu quiser criar um espaçamento, vou colocar uma div aqui, só para dar um exemplo. E aí eu quero colocar um padding aqui. Eu venho aqui nesse elemento, esse mais aqui. E aí eu já tenho as variáveis aqui. Então eu vou colocar aqui 10, por exemplo. Vou colocar um padding de 10. Tá vendo? Tá vendo o espaço que está aqui? Se eu for para o mobile, ele vai reduzir automaticamente. Então ele já tem uma lógica por trás para reduzir esses tamanhos sem ter que eu vá em cada breakpoint e edite isso. Porque, por exemplo, se eu colocar 10 aqui no mobile sem ser aqui nas variáveis, eu vou desfixar aqui, ó. Pera aí, vou remover. Agora ele está fora da variável. Isso aqui é o espaço na web. E isso aqui é o espaço no mobile. Tá vendo? Ele se mantém no mesmo espaço. Agora, se eu uso a variável... Deixa eu criar essa outra div. Vou colocar aqui 10 novamente. Eu vou colocar uma cor aqui. E também tem as cores aqui, né? Que tem no outro. Põe pra cá. Ó, esse aqui... agora só porque eu falei que muda, não tá mudando. Acho que ele tá mudando tudo. Que não era pra ficar desse tamanho aqui. Deixa eu ver. Aqui tá certo. Ué, mas aqui tá na variável. Deixa eu ver. Agora sim. Momento, espera aí. É que eu tô usando a mesma classe, olha só. O que acontece. Tá, agora aqui na subclasse vai ficar diferente, ó. Aqui tá linkado, aqui não. Olha lá, agora sim. Ó, isso são 10 RAM. Esse aqui já tá linkado nas variáveis. Então ele reduz automaticamente. Isso evita que eu tenha que ir em breakpoint por breakpoint para ficar editando essas configurações. E isso tanto, por exemplo, em gap, quanto em espaçamento, quanto tamanho de fonte também. Se eu clicar nessa fonte aqui e ela estiver linkada, ó, tá vendo? Aqui eu não consigo editar nada, tá vendo? Tem um monte de código nesses locais aqui. Por quê? Porque o Lumos, ele funciona por aqui, ó. Eu tenho as variáveis como se fosse lá no Figma, quando você cria todas as variáveis. Então eu tenho aqui as variáveis de texto e aí ele conecta aqui automaticamente. Então aqui fonte, aí eu tenho a fonte family, então eu posso vir aqui definir qual a fonte family vai estar no meu projeto, ele já vai alterar em tudo que eu adicionar. Tem também aqui, ó, os lineages que eu posso selecionar. Tem todos os títulos. Então, por exemplo, todos os títulos eu posso definir que todo título vai ter fonte bold, por exemplo. Todo lineage vai ser específico e toda a fonte family talvez vai ser diferente do que a fonte family do site. Posso selecionar outra, criar outra. Então,
Aqui eu tenho os tamanhos das fontes, ó, display de H1. Então eu posso editar exatamente aqui o tamanho do meu H1, do meu H2. Toda aquela parte do site que a gente editou na lateral direita, usando o Client First, aqui no Lumos eu edito tudo por aqui. H1, H2, H3, o tamanho dos textos, as colunas. Essa coluna aqui é legal, posso explicar depois, agora não tem porquê. As transformações de texto. Então ele traz tudo aqui como variável, todas as coisas que você vai utilizar aqui dentro do site. Ó, tá vendo? Ó, mudei o estilo das letras, ó, ele já alterou no site, nas coisas que estavam prontas. Aqui tem o guia de estilo também, ó, pra gente poder observar. Ó, eu tirei a fonte e já alterou em tudo. Tem as nomenclaturas aqui, tá? Tem, ó, os estilos, né, de card, de texto já configurado. Os flexbox, então aqui ele explica para você, ó, onde exatamente vai estar um elemento se você colocar essa classe. Então, o hflex left top, o elemento vai ficar aqui, alinhado. Dessa maneira, vai alinhar aqui. Então ele consegue te mostrar como é que isso vai ficar alinhado. Tá? Se tiver vários elementos, como é que eles vão se alinhar? Se eles vão esticar. Tá? Isso aqui é de CSS. Aí ele explica para você utilizar as nomenclaturas. Ó, o alinhamento, como é que funciona. A grid, aqui ele já mostra, por exemplo, os tipos de grid. Tablet, ó, grid 2 colunas, 3 colunas, 4. Tá? Tem os tamanhos. Aqui é os padding top e bottom de cada seção. Porque, por exemplo, quando você faz um site, para explicar aqui, você tem os espaçamentos internos de cada seção, por exemplo, é de um texto para outro, de um card para outro. Normalmente esses tamanhos têm que ser, normalmente não, eles têm que ser menores do que os tamanhos entre as seções. Então, dentro do Lumos, ele já tem uma configuração para que, por exemplo, se eu defino os tamanhos de dentro das seções e os tamanhos de entre seções, mesmo que você reduza isso, né, automaticamente, nunca vai reduzir mais os tamanhos de fora das seções do que o de dentro, para sempre manter essa hierarquia de tamanho também. Tá? Então isso é muito legal. E aqui ele tem essa pré-configuração já dentro do container. Então eu vou adicionar um container, ele já vem com a opção de você colocar os tamanhos, tanto de cima quanto de baixo. E aí você pode modificar aqui, ó, nos settings, esses tamanhos. Por isso que eu falo que tem um pouco mais de código, é um pouco mais complicado, mas na verdade ele facilita muito depois que você pega o jeito. Então, nesse aqui, por exemplo, tem um padding pequeno embaixo e em cima. Eu posso, por exemplo, fazer um container que aqui vai ser grande e aqui vai ser pequeno. Ou aqui não tem espaço, não tem nada. E isso eu não preciso criar classes e classes. Eu consigo editar dentro de cada elemento específico, porque isso é mais fácil de modificar. Porque é uma seção toda, dificilmente você vai mudar isso aqui na seção. Tá vendo? Deixa eu mudar para small de novo. Aqui tem as mesmas classes que tem lá no Client First. Isso aqui é a mesma coisa. Ele já traz em componente, tá vendo? A parte do botão. As partes dos ícones também, ele já traz em componente. Aqui tem alguns componentes de texto, de título, daquele componente que fica em cima do título normalmente. O formulário também ele já traz uma certa padronização. Tá? O que muda mais entre um e outro é como vai ser a nomenclatura e como é para você configurar os tamanhos das coisas, que é tudo por aqui. E também quando você cria qualquer componente, você edita tudo puxando as variáveis. Então, eu quero colocar um rem, eu não vou digitar aqui direto um rem, eu vou vir aqui, colocar um rem. Se eu quiser colocar em todos, eu posso selecionar, eu acho que não lembro do que é no Windows, mas eu acho que é Ctrl Shift
Você segura apertado e clica aqui, ele vai colocar em tudo ao mesmo tempo. Depois vocês testam se é Ctrl, se é. Não lembro qual é o outro nome. Agora eu tô usando o Mac, ó. Problema de. Que nem a Ana diz, é problema de burguês agora. Não sei como que é. Ai, caramba. Mas acho que é isso, pessoal. Então, se vocês quiserem, dá pra testar os dois. Tenta duplicar os dois guias de estilo. Entende qual fica mais fácil pra vocês. Normalmente eu uso o Lumos, mas é por gosto próprio. Você pode dar uma olhada também aqui na documentação. Ele vai falar como é que é as configurações e tal. Bem simples, ok? Tanto de cores quanto de tipografia. Então, não precisa ler tudo também, tá? É mais uma olhada geral para vocês entenderem como funciona, qual que vocês gostaram mais e utilizar no exercício. Se quiser começar do zero também, não usar nenhum, entender plataforma, fique à vontade. Aí testem e depois, qualquer dúvida, a gente tira na próxima aula ou me manda uma mensagem para ficar mais fácil de continuar os outros processos. Que aí vai vir animação, vai vir custom code, N outros problemas que vão dar no meio do caminho, a gente vai ir resolvendo.